Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Sou Stamato, atualidade do Abismo, e quero falar sobre spin-offs na literatura. Qual a importância de livros que fogem da linha principal de uma história. Eu vou citar aqui 4 exemplos, tá? De livros séries de livros que têm spin-offs, e vou analisar cada um deles, e no final vou concluir como é que funciona, qual é a melhor forma de você usar um spin-off dentro da literatura, tanto para você como leitor também escolher o que você quer ler, o que você não quer ler, mas também você como escritor, quem tem interesse em spin-off, em escrever histórias também interligadas, como que eu acho que isso pode funcionar melhor para a sua criatividade. Então, acompanhe esse vídeo até o final. Se você achar que ele merece seu like, clique aí no joinha. Se você acha que esse conteúdo merece sua atenção, se inscreve e ativa o sininho. E se alguém que você conhece pode se beneficiar com esse conteúdo, envia também na rede social, tá? Então, primeiro, eu acho que um dos livros que faz melhor uso de spin-off é o Crônicas de Gelo e Fogo, né, do Game of Thrones, que tem os livros principais, mas tem também, por exemplo, aquele Cavaleiros de Westeros, que se passa antes dos livros e tem uma ligação bem direta com a série, mas ela é um pouco mais próxima da série. E tem também o Sangue e Fogo, que é já focado nos Targaryen. E aí já é uma história bem mais abrangente, conta assim toda a história da dinastia, né? Desde os tempos antigos até, né, o fim, né, da dinastia Targaryen. Então são duas abordagens diferentes do que é um spin-off. O Cavaleiro de Westeros, ele conta a história um pouco antes do primeiro livro, então ele meio que expande realmente o nosso conhecimento sobre o mundo do Game of Thrones. Você entende que muita coisa muda depois desse jogo, desse livro, dessa história, mas você conhece um pouco mais de alguns personagens, você vê quem eles... alguns personagens que foram só citados nos livros, você vê quem eles eram enquanto vida, e você conhece mais lugares também, e mais profundidade. Então, esse livro, ele dá uma boa expansão, enquanto que o Sangue e Fogo já é mais uma coisa assim, bem mais abrangente, né? Porque é uma coisa mais indireta, porque é como se fossem os mestres de Westeros catalogando e registrando o que foi de relevante, né, para a dinastia dos Targaryen. E aí fala também desse continente de Westeros, mas também dessa família. Então, o que é bacana desses livros é que você conhece outras eras do mundo e outros personagens também. E a segunda série de livros que eu quero falar aqui é de Tormenta, que é essencialmente um mundo de RPG, mas tem várias... ele narra a sua história em várias mídias diferentes. No caso, tem RPG, obviamente, mas tem quadrinho, já teve jogo, tem literatura. E acaba que cada um deles tem sua importância, mas, ao meu ver, até nos livros também tem um grau de importância diferente, porque teve a trilogia Tormenta, teve também os 2 livros da Karen Soarelli, que é a Joia da Alma e a Deusa no Labirinto, e teve também a Flecha de Fogo do Caldela. Mas mesmo na literatura, tem 2 livros de Crônicas da Tormenta, e está vindo agora o terceiro, que aí, nesse caso, são autores novos e são histórias novas. Então eu considero que, focando em literatura, você pode ler todos esses livros mesmo sem ser um jogo de RPG. E são leituras muito boas, que não deixam nada a desejar, sabe? Você não precisa conhecer nada além de nada, né? Além dos próprios livros quando você for ler eles. Você pode ler qualquer um deles. Tipo, a Trilogia Tormenta, obviamente, você precisa começar no primeiro livro. Mas todos os outros você pode ler sem ter conhecimento prévio de nada de Tormenta. Mas ainda assim eu considero o Crônicas da Tormenta como um spin-off, nesse caso. Porque você também pode ler sem conhecer nada além de Tormenta, né? Mas eles acabam sendo uma experiência assim, bem mais específica do que é um romance, né? A gente acaba... um romance acaba sendo uma leitura um pouquinho mais mainstream. O público prefere ler romance do que ler contos. Isso aí é fato. Livros de contos vende menos do que romance. O mercado acaba sendo assim. Mas, nesse caso, os livros de Crônicas da Tormenta têm uma função de apresentar novas aventuras
em Tormenta, no mundo de Arton, apresentar novos lugares, novas facetas desse mundo, mas também novos autores. Então também tem esse diferencial. Você acaba conhecendo, enquanto em Crônicas de Gelo e Fogo é sempre o Martin que escreve, em Tormenta nós temos o Caldela e a Karen Torelli, que escreveram assim, mais livros e participam também dos Crônicas, então eles são meio que os titulares, assim, em modo grosseiro de falar. Não sei se a equipe Tormenta considera eles os romancistas oficiais, não sei se é assim que eles interpretam, mas como eles têm mais trabalho publicado, acabam sendo, né? E enquanto que nos Crônicas tem contos tanto dos autores dos RPGs, como também autores que são fãs do universo, mas não tem nada de RPG publicado, só realmente aqueles contos dentro do universo Tormenta. Então, nesse caso, o Tormenta usa o spin-off dessa forma, de você conhecer também novas facetas do mundo, novas variações, né? Enquanto no Game of Thrones, no Crônicas de Gelo e Fogo, os spin-offs abordam outras eras, e a era principal, né, que a gente está acompanhando na saga, é toda focada nos livros, inclusive, né? Tanto conteúdo que poderia ter, de repente, um spin-off aí, né? Mas, enfim, isso é outra história. Mas, enquanto o Game of Thrones apresenta outras eras, outros tempos, né? Outras gerações, no Tormenta você conhece histórias dentro da mesma época, né? Dentro da mesma cronologia, mas com novas facetas, né? Novos personagens, novos autores também. O terceiro universo, que eu quero citar nesse caso é literalmente universo, é o Star Wars. Que no Star Wars nós temos os livros, então, quer dizer, nós temos os filmes, então acaba que até tem uma romantização, né? Uma novelização, uma novelização, tem a novelização dos filmes também, mas essencialmente todos os livros são spin-offs, né? Eu acredito que para uma série de filmes ou de quadrinho, qualquer coisa, cada filme tem que se bastar, sabe? Se o filme não se basta, se falta informação no filme que tem que ser complementado nos livros, eu acho que tá errando, sabe? E eu sinto que os filmes de Star Wars, principalmente os mais recentes, fizeram muito isso. Muita informação ali ficou faltando. Mas desde sempre, quando a gente ainda tinha, antes da Disney comprar, né, a Lucasfilmes, nós tínhamos muitos livros de spin-off do Star Wars, inclusive que faziam sequência dos filmes principais. Mas nós já tínhamos assim, muitos livros que eram tipo uma história entre um filme e outro, né, uma história antes dos filmes. Nós temos até a Antiga República, né, acabou se gerando toda uma saga da Antiga República em Star Wars também, tudo derivado dos filmes, até assim, chega a ser até independente dos filmes. Então, no caso do Star Wars, por se tratar de um universo maior, acaba que quase todos os livros são praticamente spin-offs, mas você pode ler eles como você quiser. Você pode ler eles independentes de qualquer coisa, ou você pode ler algo entre as histórias que você gosta, né, ou uma história totalmente diferente. Tem um que é agora não sei, faltou agora Tropas da Morte. Tem um livro do Star Wars que é com zumbis e Stormtroopers, né? Então esse é um livro nada a ver com nada, e o pessoal adora esse livro, é muito popular, nunca li, mas é um livro muito elogiado do Star Wars, por exemplo, sabe? Então, quer dizer, acaba que você tem um prato cheio que é improvável que você não goste de pelo menos um dos livros de Star Wars, porque são muitos, né? Mas acaba tendo a função principal aqui, é realmente expandir a galáxia, sabe? É realmente você ter todo tipo. Eu acho que Star Wars é o mais prolífico nesse sentido, porque tem tanto histórias que são sagas mesmo, início, meio e fim, mas tem uns que são spin-off puros. Tem um livro que é do Obi-Wan, que é a história dele entre o episódio 3 e 4, né, antes do 4, já em Tatooine, por exemplo. Então ele tem tanto esses spin-offs que preenchem lacunas, como tem também sagas inteiras que são autossuficientes, como tem também aqueles spin-offs que não tem nada com nada, mas também funcionam como uma literatura à parte. Então, nesse caso, eu percebo que o Star Wars ele aborda novas temáticas dentro da galáxia Star Wars, e novas abordagens de temáticas que já foram apresentadas nos livros.
E isso com Star Wars como um todo. O Star Wars faz isso com quadrinhos, faz isso com videogame e também com literatura. Mas essencialmente são spin-offs. Eu poderia citar, assim, vários livros aqui. O Warcraft, eu não gosto dos livros do Warcraft, não recomendo como literatura. Eu até, inclusive, eu até fiz um vídeo aqui nesse canal sobre os livros de Warcraft, e eles são muito assim, histórias entre as expansões dos jogos, então são meio que spin-offs, mas também, sinceramente, você só consegue gostar desses livros se você for fã de Warcraft e fã de leitura. Se for só fã de leitura, é insuficiente. Se for só fã de Warcraft, desculpa, se for só fã de Warcraft, você não precisa dos livros pra nada, sabe? Não são leituras muito boas assim pra você começar a ler e se interessar por leitura, sinceramente. Tem também a Karen Soarelli, ela tem Crônicas de Miríade, fugiu, desculpa. Mas nesses livros da Karen Soarelli, ela tem 2 da saga principal e tem 2 spin-offs também. Então é outro exemplo aí de autora uma autora nacional que trabalha também com spin-offs. E o Bernard também, o quarto exemplo que eu quero dar é o A Era do Abismo, falando em autores nacionais com spin-off. Esse eu posso falar com propriedade, e aqui é o segundo livro que é um spin-off. Eu lancei o primeiro, tá aqui na pilha aqui, se eu pegar agora fazendo muita bagunça, você viu a capa do livro no começo do vídeo, né? Mas enfim, no meu caso, eu optei por um spin-off logo de cara, que é pra justamente... Eu sempre tive planos de escrever mais histórias além da história principal do Torneio dos Campeões, que vai ter sequência, mas eu sempre soube que eu não ia parar com aquela história. Então, justamente para não ficar focando muito em uma história e depois ter uma transição que muitos poderiam estranhar, como acontece em muitas sagas literárias, eu já coloquei logo um spin-off. Então, Bernardo, eu tenho um pensamento não linear e eu acabo escrevendo de forma não linear, sabe? Eu leio mais um livro de cada vez, eu leio livros de temáticas diferentes por vez, e acaba que eu estou escrevendo em conteúdo muito diferenciado, sabe? Então eu tenho uma saga principal, que começou com o Torneio dos Campeões, eu tenho o Crônicas do Éden, e eu estou escrevendo também mais um livro que vai ser um spin-off, mas cada um tem uma abordagem. O Crônicas são contos avulsos, é uma antologia de contos, o Torneio dos Campeões é uma saga que vai ter vários livros em sequência, e o próximo livro vai ser uma história só, início, meio e fim, que é para quem quer realmente só ter uma história e acabou e não se ficar preso a sequências. E vai ter um Crônicas de volume 2, tá? Vai ter sequência pro Torneio dos Campeões, e esse terceiro livro, que é O Castelo nas Profundezas, não vai ter sequência. Vão ter mais livros standalone, vão ter mais livros que são um spin-off, que são histórias de início, meio e fim, sem continuidade, vai ter, tá? Mas eu vou escrevendo assim, realmente, que minha mente é um caos, né? Então, nesse caso, é muito mais uma questão assim, eu sigo o que a minha criatividade pede para eu seguir, então eu não me apego a estruturas muito consolidadas. E isso traz vantagem para o leitor, porque o leitor pode começar a ler por qualquer livro. Ele pode ler primeiro Crônicas, pode ler primeiro o Torneio dos Campeões. Quando lançar o Castelo das Profundezas, pode ler só ele também. Então, eu estou abrindo o leque de opções para o leitor, em vez de obrigar o leitor a seguir uma sequência que eu estabeleci. Então, essas 4 abordagens são as principais que eu queria citar. Acabei citando o Warcraft e a Karen Soarelli entre um tópico e o outro, né? Mas o que eu queria citar, assim, principalmente, é o Crônicas de Gelo e Fogo, que que apresenta eras diferentes e personagens diferentes dentro do mesmo universo. Eu queria citar o Tormenta, que apresenta novas aventuras, novas facetas e novos autores, com as Crônicas da Tormenta. Eu queria citar o Star Wars, que apresenta temáticas novas e abordagens novas. E eu queria citar também a Era do Abismo, que é um pouco de tudo isso, né? Eu gosto, eu consumo isso tudo, mas também tem a ver com apresentar opções para os leitores e eu também não me obrigar a seguir uma ordem que iria me prender. Então, no fim das contas, o lance do spin-off é que não existe spin-off bom ou ruim. Quer dizer, desculpa, não existe spin-off certo ou errado. Existe spin-off bom ou ruim, tá? Não existe spin-off certo ou errado.
porque existe spin-off bom ou ruim. Tem livros que acabam falhando na proposta de expandir o universo, acabam sendo leituras ruins, como no caso do Warcraft, tá? Que eu não recomendo como leitura. Se você é fã de Warcraft, fã de leitura, você vai gostar, mas só se for realmente um leitor muito específico. Mas a gente consegue ter... quando um livro é bom, sabe? Ele não pode se prender. Acho que o importante é isso. Um spin-off, ele tem que estar... Ou ele tem que ser autossuficiente, ou tem que estar muito bem conectado a uma coisa. Eu acho que Star Wars, inclusive, peca tem um livro da Phasma, sendo que a Phasma é uma zero esquerda. Tipo, ela não tem personalidade, ela não tem presença, ela não tem história, ela é muito descolada, o visual dela é muito legal, mas ela não tem história nenhuma dentro dos filmes. E aí não me convence eu conhecer uma personagem dentro da expansão, sabe? E ter uma personagem rasa dela dentro do que deveria ser a história principal. Isso que eu acho que é ruim, sinceramente. Mesma coisa o Darth Maul e o Boba Fett do Star Wars. São personagens que eles foram muito interessantes na proposta deles, mas foram mal explorados nos filmes e tem muita história deles na expansão, né, no universo expandido. Aí eu acho que é uma abordagem sinceramente fraca, né? Eu acho que, por exemplo, quem lê o livro do Obi-Wan tem que entender esse livro independente dos filmes. Lógico, os filmes vai conhecer melhor. Mas, no caso do livro do Obi-Wan, ele é muito bem assentado. A história do Obi-Wan antes do episódio 4 e depois do 3. E aí, se você conhece o Obi-Wan por um filme que seja, você já sabe, você já entende já aonde que esse livro se encaixa. Então, eu acho que o spin-off ele é 100% autônomo, ou ele está conectado a um elemento só e ainda assim tem que ser bem encaixado, né? E quando a história é boa, funciona. E sinceramente, quanto mais melhor, se for bem feito. Também não acho legal ficar dispersando muito e produzindo pouco. Então, quando você for procurar um spin-off para você ler, o que eu recomendo é isso. Ver as críticas, ver se o livro foi bem avaliado, né? Ver o que os leitores acharam ou não, sabe? Isso sempre, né, para qualquer livro. Mas também pensa nisso, pensa qual que é a experiência que você quer. Ou conhecer um livro novo, né? Conhecer autores novos, conhecer abordagens novas, ou você expandir o que você já conhece dentro do trabalho de um autor que você gosta ou de um universo que você gosta. Então, spin-off eu acho que acaba fazendo parte natural, né? Eu não diria essencial, mas é parte natural de qualquer história, né? Qualquer tipo de narrativa, né? No caso, os livros spin-off são o tipo mais clássico de expansão, né, de histórias na literatura. Mas nós sempre temos esse tipo de abordagem, seja no cinema, seja no videogame, seja na série de televisão. Nós temos muitos casos de spin-off e, enfim, estou me alongando já. A moral desse vídeo, né, a mensagem que eu trazer é isso. Quanto mais melhor, se for bem feito, né, e principalmente se for uma experiência autossuficiente ou se for também uma experiência muito bem conectada a um único elemento, não muitos. Então por hoje é isso. Se você gostou desse conteúdo, dá o joinha, se inscreve e ativa o sininho e compartilha na rede social. Até amanhã. Valeu!